Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe todos vocês, todos que nos acompanham, todos que nos assistem, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja na sua vida, assim se você permitir, né? Aí você pode perguntar assim, missionário, para Deus abençoar a minha vida e estar na minha vida, eu tenho que permitir Deus estar? Obviamente sim. Por quê? Porque Deus, ele não é invasor. Deus, ele deixa nós fazer as nossas próprias escolhas. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, que Deus, ele propõe a vida e a bênção, a morte e a maldição. E ele ainda diz, escolhe, pois, a vida e a bênção para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, eis que propõe hoje a vida, a bênção, a morte e a maldição. Deus propõe, ele coloca a sua escolha. Aí ele diz, escolhe, pois, a vida e a bênção para que viva tu e a tua descendência. Então, irmãos, nós temos que aprender a fazer nossas escolhas. Eu fico indignado quando eu vejo as pessoas dizendo assim, mas se Deus é amor, por que eu estou passando isso? Porque você é um atrevido e faz coisa errada. E a Bíblia diz que nós escolhemos o fruto da semente que nós plantamos. Eu quero deixar aqui uma palavra para você que vai abençoar a sua vida, que está em Deuteronômio 16:16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. As pessoas não querem plantar, gente. As pessoas elas não querem fazer certo. Irmão, não tem como você plantar laranja e colher limão. Não tem como você plantar melancia e colher melão. Você vai colher o fruto do seu procedimento, dos seus atos, das suas atitudes. Olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor. Esse apresentar 3 vezes por ano era um propósito, era um ritual que eles faziam de se reunir todo mundo, né, diante do Senhor. Ou seja, o povo vivia na presença de Deus, mas era preciso 3 vezes por ano eles se reunirem diante do Senhor. Diante do Senhor, seu Deus. No lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque o fermento na Bíblia representa impureza. Não quer dizer que você não vai usar fermento lá no seu pão, no seu biscoito, na sua bolacha. Não, não é isso. O fermento, ele cresce a massa, né? Ou seja, aliás, ele não cresce a massa, ele incha a massa. Uma coisa é crescer, outra coisa é inflamar. Ou melhor, é inchar. Inchaço representa uma enfermidade. E na Bíblia o fermento representa, vamos dizer assim, pecado. Pecado. Então, por que esse fermento? Porque o fermento faz crescer, ele não deixa o produto verdadeiro. Ou seja, ele falsifica o produto, ele cresce o produto. A massa cresce, aparentemente cresce, mas ela não está crescendo, ela está inchando. E tudo que incha, irmão, é porque está doente, né? E era um pão sem fermento, e ele se reunia ali 3 vezes por ano para fazer um ritual a Deus. Aí diz assim, 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa da semana e na festa dos tabernáculos. Ou seja, tabernáculos, vamos supor, é onde o povo se reunia, congregava e tinha diálogo com Deus e entre irmãos.
não deve se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Então, ou seja, todo mundo que ia nessas festas do tabernáculo, participar desses pães sem fermento, eles iam na festa dos tabernáculos, mas eles não iam de mãos vazias. Eles levavam uma oferta ou sacrifício. Aliás, eu quero até frisar para você que eu não estou falando aqui de sacrifício. Sacrifício é fazer algo que não está nas nossas condições. Ou seja, fazemos, mas não está nas nossas condições, muitas das vezes. Então, eu não estou falando aqui de sacrifício, eu estou falando de oferta. Então, 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e nas festas dos tabernáculos. Não deve se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Deuteronômio 16:16. Por que não deve ou não devia se apresentar diante do Senhor de mãos vazias? Vamos supor. Eles levavam uma oferta de gratidão. Gente, a oferta não tem nada a ver com a lei, com o tempo do antepassado. A oferta é gratidão. A oferta representa graça, amor e conhecimento, o que Deus faz em nossas vidas. Então a Bíblia diz que o povo de Israel ia reunir 3 vezes por ano e se apresentava diante do Senhor e não levava as mãos vazias. Eles levavam sempre uma oferta. Eles levavam um presente. Eles levavam algo que fosse conquistar o coração de Deus. Até porque, irmãos, por exemplo, se você vai na festa de uma autoridade, por exemplo, se você for no aniversário de casamento, ou aniversário de idade, de anos, completa ano, e aí você vai numa festa de uma pessoa importante. Você vai de mãos vazias? Não vai. Até porque se você for de mãos vazias, muitos vão ignorar você. Porque se você vai na festa de uma pessoa famosa, conhecida, renomada, você vai porque você tem condições. É ou não é? E naturalmente você vai levar um presente de agradecimento, de amizade e de gratidão. Seja no aniversário de alguém que você conhece e que você gosta. Se você for se apresentar diante de um prefeito, de um governador, de um presidente, se você for se apresentar diante de algum deles, você vai levar a mão vazia? Senão, você vai comprar um presente valoroso, lógico, que estiver no seu alcance, e vai presentear esse alguém. É ou não é? Assim, quando você vai presentear sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, quando você faz uma festa de aniversário, uma festa de casamento, você leva o seu presente. É ou não é? Por quê? Porque você é grato a essa pessoa. Você é grato a ela. Você tem uma consideração a ela. E a oferta, irmãos, a oferta é algo sagrado. É algo de reconhecimento, de agradecimento e gratidão. Então o povo, lá em Deuteronômio 16:16, reunia o povo de Deus e levava seus sacrifícios, suas ofertas, né? Hoje nós não falamos mais de sacrifício. Sacrifício é algo que muitas das vezes você faz que não está nas suas condições. Já a oferta não, a oferta é algo que você pega de valor e oferta a Deus. Aí tem muita gente ignorante que ama ser infiel, ama ser desonesto, que diz assim, não, mas Deus não precisa de dinheiro. Irmãos,
Eu já recebi presente insignificante aos olhos de muitos, que eu podia comprar vários daquele presente. Mas o simples presente que um dia eu recebi, ou você também recebeu, leva você a se alegrar pelo presente, mesmo simples, que você ganhou daquela pessoa. Porque às vezes foi simples para você, é simples para mim, mas para aquela pessoa que presenteou, vale muita coisa. De repente, essa pessoa só tinha esse dinheiro para comprar esse presente. Só tinha esse dinheiro para comprar esse presente, que às vezes para você é um presente barato, mas vai se tornar caro para você, porque você viu que aquela pessoa, ela lhe considerou, lhe respeitou. Talvez o único dinheiro que aquela pessoa tinha, comprou esse presente para te presentear. Ou a mulher comprou um presente para presentear o marido comprou um presente para presentear a esposa, o filho comprou um presente para presentear o pai ou a mãe, a filha comprou um presente para presentear o pai ou a mãe, ou o irmão, né? E às vezes foi um presente barato aos olhos de quem está recebendo, mas foi caro aos olhos de quem está presenteando. Porque muitas das vezes um presente para você de R$100, para uns é como se fosse R$1.000, porque as suas condições é maior do que a daquela outra pessoa. Então, muitas das vezes, um presente de R$50, para muitos, vale R$500, porque a condição dela é pouca. Já para outros, R$50 é como se fosse R$5, porque ela tem uma condição mais. Então, oferta é algo sagrado, irmãos. Não olhe a oferta como muitas pessoas veem, que é para enriquecer pastor. Não, primeiro, a comer do fruto de uma árvore é aquele que cuida dela. Ontem eu estava pregando isso. O primeiro a ser honrado pelo Senhor é aquele que cuida do seu Senhor. Então, preste atenção. O problema das pessoas hoje é que elas querem receber tudo de mãos vazias. A vida dela toda é pedir oração. Ela nunca dá. O nome dela já se chama simidão. Simidão, ou seja, os outros me dão. Os outros fazem por mim, eu não faço por ninguém. Tem pessoas que só sabem pedir outra coisa. Deus não se agrada muito da pessoa que pede, não. Lógico que Deus tem para nos dar, mas a pessoa que só vem pedindo, nunca agradece, nunca planta, é aquela pessoa que quer colher um fruto de uma semente que não plantou. Tem pessoa que fala assim, não, olha, mas Deus é dono de tudo, não precisa disso. Sim, irmão, verdade. Mas o que Deus acha bonito e bom é quando nós temos o prazer de agradar a Ele, tanto no estilo de obediência, como no estilo de ofertar e até dizimar. Tem gente que fala assim, o dízimo é da lei. Não, só se estiver na sua Bíblia que o dízimo é da lei, porque na Bíblia que eu leio, o dízimo é da lei. Abraão não era da lei, Isaac, Jacó, José não era da lei, esses homens eram dizimistas. A lei veio bem anos depois, no tempo de Moisés. E o dízimo também não é da lei de Moisés, porque já veio antes. Só que o dízimo não é obrigatório, o dízimo é gratidão. Toda pessoa que é grata a Deus, não precisa nem a gente falar muito sobre isso. Toda pessoa que é grata a Deus, ela é um dizimista, uma ofertante por livre, espontânea vontade, porque ela tem força de trabalhar, porque Deus dá força para ela, dá saúde para ela, dá paz para ela, dá o sistema emocional bom para ela trabalhar, desenvolver a sua geração de renda. Então, sabe qual é o problema das pessoas? Elas só sabem pedir. Sempre eu estou falando isso, eu estou com a mão fechada. Se você for me dar alguma coisa, me presentear alguma coisa, eu tenho que abrir mão primeiro. Se eu não abrir mão, o que você me entregar vai cair. Vai cair, eu não vou conseguir segurar aquilo que você está entregando para mim. É ou não é?
Sabe por que muitas pessoas não recebem nada de Deus? Eu não digo nem de Deus, gente. Mas sabe por que muitas pessoas não colhem? Porque não existe colher o que você não planta. Nós estamos no tempo de inverno, tempo de chuva. Tem muitas pessoas que não vão plantar. Pessoas que são agricultores, são semeadores, plantadores, não vão plantar. Então, mesmo que chova, não vai colher, porque existe a lei da semeadura. Não é uma lei obrigatória, mas é uma lei que você só vai colher o que planta. A Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. Nós temos que aprender isso, irmãos. Então, o povo não se apresentava a Deus de mãos vazias. Eles sempre estavam ofertando a Deus. Não estou falando de sacrifício, não, irmão. Estou falando de oferta. E oferta não pode ser aquela oferta esquecida. Espera aí, eu ganho R$1.000, eu vou dar R$30. Isso é desumano. Isso é desfeito. R$30 para umas pessoas é muito dinheiro, porque às vezes ela só tem 100 irmãos. Uma pessoa que pega de R$100 e oferta 30, ela está dando uma oferta melhor do que dar 5.000, porque às vezes aquele que oferta 5.000 já tem mais 100.000 para sobreviver. E Deus, ele nunca olha o que você dá, ele olha para o que você fica. Vê se é o melhor que você tem. Vê se você está ofertando o melhor que você tem. Então presta atenção, gente. Se eu tenho R$1.000 e eu oferto 100 ou 150, eu estou dando o melhor que eu tenho. Mas se eu tenho R$100 e oferto 10, né? Não é agradável, gente. Então Deus, ele olha como olhou lá na oferta dos homens ricos e da viúva pobre. Aqueles homens deu muito dinheiro do que estava sobrando. Eles tinham mais milhões, milhares para sobreviver. Aquela viúva deu 2 moedas. Aí tem gente que diz assim, não, mas a viúva só deu 2 moedas. Mas aquela 2 moedas que a viúva deu, que ofertou, era o único dinheiro que ela tinha. Se aquela mulher tivesse 100.000 denário, ela tinha entregue os 100.000. Não é isso que eu quero que você faça. Mas entenda o que é pouco e o que é muito. Muitos é pouco, às vezes, para alguns, é muito, porque as condições dela é pouca. E muitos para outros já é pouco, porque às vezes ela dá R$100 e ela tem mais 5.000 ou 2.000. Às vezes ela dá R$10, mas ela só tem 50. Então Deus, ele olha para o que você fica e não para o que você dá. Deus abençoe. Não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Não se apresente. Seja um desmisto, um ofertante, não por obrigação, mas por gratidão e graça. Deus abençoe. A paz de Cristo.